Volume 01, Capítulo 25, Resgate de Desastre. Nos arredores de Ciclo, eu trabalhava duro para transformar perdidos em balas especiais. Eu tinha recebido 5 caixas de Pandora no começo, então eu as enchi com sementes, levei-as para fora, para um lugar onde ninguém iria, e as transformei em perdidos. Havia muitas delas, então eu as fiz em lotes. O primeiro e o segundo grupo eram esqueletos. Deixei que se transformassem em perdidos, então atirei loucamente para coletar 100 balas congelante. Em terceiro lugar vieram os zumbis. Aqueles que derrotei com tiros na cabeça, só por precaução, recebendo 50 balas flamejante pelos meus esforços. Mas enquanto eu estava preparando a última caixa, uma sensação estranha passou por mim. Era mais estranha do que qualquer coisa que eu já tinha sentido. Veio com um frio estranho, como se eu tivesse estado em temperaturas abaixo de 0 por um segundo. O que foi isso? Pensei enquanto olhava ao redor, duvidoso. Quando olhei, avistei a pequena figura de Emily correndo em minha direção. Oh! Você esteve aqui esse tempo todo, Yoda? Emily? O que te traz aqui? Eles acabaram de emitir um aviso sobre uma tempestade mágica. Vim contar a você sobre isso. Uma tempestade mágica? Sim. Por causa disso, a magia será inutilizável perto de Ciclo por enquanto. Não importa muito para nós, mas eu queria te contar só por precaução. Espera, mas o que exatamente é uma tempestade mágica? Não sei o que isso significa. Me conte mais, por favor. Bem, eu também não sei. Não consigo usar magia, então nunca me incomodei em aprender sobre isso. Você não pode usar magia em tempestades mágicas, certo? Querendo saber mais, interrompi a transformação da última caixa em balas especiais e voltei para a cidade por um momento. De volta à cidade, visitei Erza, a pessoa com quem eu podia conversar mais livremente. Ela estava saindo do trabalho, então, quando a convidei para conversar, ela aceitou alegremente. Juntos, fomos a um café. Tempestades mágicas? Erza disse com um movimento de cabeça. Sim. Não sei nada sobre elas. Você poderia me explicar o conceito? Claro. Deixe comigo. Ela abriu um sorriso e deu um tapinha no peito. Tempestades mágicas são um fenômeno natural muito raro. Quando elas aparecem, as pessoas não podem usar magia. Eles simplesmente não conseguem? Isso mesmo. Fica totalmente inutilizável. As tempestades podem ser pequenas o suficiente para permitir o uso de magia na cidade ou grandes o suficiente para impedi-la completamente. Então isso inclui masmorras. Erza assentiu em confirmação e respondeu. Você se torna totalmente incapaz de usá-la em masmorras, sim. Sempre que uma tempestade mágica vem, aventureiros que usam magia precisam tirar um tempo de folga. Isso é uma droga. Os magos não conseguiam fazer nada sem sua magia, afinal. Claro, havia alguns tipos de magos por aí que se assemelhavam a lutadores profissionais ou monges que gostavam de distribuir punições com os punhos, mas, na maioria das vezes, os magos eram fisicamente fracos. Parecia que a maior parte do meu conhecimento de videogame se aplicava a este mundo. Magos que não conseguiam usar magia se tornavam piores que inúteis. Como resultado, Ciclo está tendo alguns problemas, acrescentou Erza. Por que isso? Você conhece a masmorra chamada Silicon? Os monstros de lá são imunes a quase tudo, exceto magia, mas a magia é super efetiva contra eles. O lugar geralmente está cheio de magos. Então quando uma tempestade mágica chega, a produção de Silicon para completamente? Isso mesmo. A Silicon dropa principalmente vegetais folhosos, então os vegetais folhosos ficarão caros por um tempo. Ainda assim, podemos prever essas tempestades com pelo menos um dia de antecedência, então pessoas informadas se antecipam a tais dificuldades. É como um tufão, não é? De qualquer forma, eu entendi o que ela estava dizendo.
Fazia sentido que tais fenômenos naturais pudessem influenciar a vida cotidiana neste mundo também. Em termos gerais, esse desastre natural resultou na redução de itens dropados por monstros específicos que eram altamente resistentes a ataques físicos. Magia não significava muito para mim, já que eu não podia usá-la, então, agora que minha curiosidade havia sido saciada, não me importei em ouvir mais. Oh! Com licença por um segundo, Ryota, Erza disse enquanto se levantava e ia para fora. Eu a vi perseguir um homem e disse algo a ele. Ele estava usando roupas de mago e tinha um cajado na mão. Erza, o homem rugiu quando ela se aproximou. Reis, por que você está com tanta pressa? O homem conhecido como Reis estava pálido e desesperado quando exclamou. Rosa foi deixada para trás na Silicon. Rosa era a parceira de Reis. Ambos eram magos que tinham se mudado recentemente para Ciclo de outra cidade porque tinham ouvido falar de uma masmorra aqui conhecida como Paraíso dos Magos. Como de costume, eles foram a Silicon hoje. No entanto, a tempestade mágica começou quando Reis veio vender seus drops na cidade. A maioria dos magos sabia da tempestade um dia antes, então eles ficaram em casa ou terminaram o trabalho mais cedo, mas os dois novos moradores de Ciclo estavam completamente fora de cena. No final, Rosa estava na masmorra quando tudo começou. E como resultado, uma maga incapaz de usar magia ficou presa sozinha no meio de uma armadilha mortal. Trágico, não é? Alguém me disse do nada enquanto eu ouvia Erza e Reis. Era Neptune. O cara que eu achava que poderia ser meio gay. Não se aproxime de mim. Você realmente me assustou. Pronto para ser meu amigo? Não faça isso parecer tão estranho. Além disso, agora não é hora para isso, eu disse, olhando para Neptune com raiva. Ele deu de ombros e respondeu. Sinceramente, duvido que haja muito que você possa fazer. Não podemos desistir tão facilmente, podemos? Nem eu quero chegar perto de Silicon quando uma tempestade mágica está acontecendo. Levo 10 minutos inteiros para derrotar o monstro mais fraco de lá. Sério? Eu conheci a força de Neptune graças à nossa pequena disputa na taverna. Se ele levava 10 minutos para derrotar um inimigo, então estava claro quão difícil era aquela masmorra para lutadores físicos. Então, por mais que eu sinta, isso é uma ocorrência cotidiana para nós. Afinal, somos aventureiros que lutam contra monstros perigosos para viver, Neptune declarou despreocupadamente. Ele provavelmente pensava isso honestamente. O mesmo para as outras pessoas no café e as pessoas que passavam na frente. A maioria parecia simpática, mas ninguém parecia esperançoso. Estava claro que seus padrões morais nasceram de um mundo onde toda a produção era feita por aventureiros arriscando tudo em masmorras. Talvez essa seja a reação normal neste mundo, percebi. Ainda assim, isso não significava que eu aceitaria. Pedi a localização e fui para Silicon por conta própria. Claro, eu tinha decidido salvar a maga chamada Rosa. Respirei fundo e entrei. Acho que disseram que ela estava no 3º piso. Lembrando do que Reis me disse, segui pela masmorra. Silicon era outra masmorra do tipo caverna. Suas paredes de terra natural se espalhavam por toda parte. Rapidamente encontrei um monstro. Era uma lagarta do tamanho de uma caixa de lenços. Não muito grande, mas grande demais para um inseto. Não, poderia ser grande ou pequeno, dependendo da sua perspectiva, mas agora não era hora de pensar nisso. Então, ignorei e tentei continuar. No entanto, o monstro não me deixaria ir tão facilmente. Quando eu circulei, ele começou a se contorcer e de repente pulou em mim. Eu contra-ataquei com um soco, colocando toda a minha força de rank S no golpe, mas não adiantou nada. Embora eu tivesse socado para longe em uma parede, ele não perdeu nem uma grama de vigor. Toda a minha força, mas nenhum dano? Inacreditável. Parecia que sua alta resistência física não era apenas para enfeitar. Se eu não pudesse ignorá-lo, então eu teria que eliminá-lo.
Eu saquei minha arma e disparei algumas balas, mas apesar de sua aparência de lagarta, elas ricochetearam. Balas normais não vão funcionar, hein? O que devo fazer? Só então, lembrei-me de que as balas congelante e flamejante criavam pequenos círculos mágicos quando atingiam. E então, carreguei uma bala flamejante e disparei no inseto que avançava. Ela atingiu o alvo, criou um círculo mágico e envolveu a lagarta em chamas. O inseto desacelerou e caiu no chão. Depois de espasmos por 1 minuto, ele parou de se mover completamente. Então veio seu drop. Como uma masmorra geradora de folhas verdes, as lagartas do primeiro andar de Silicon droparam algo parecido com repolho. No entanto, eu simplesmente deixei os drops para trás e continuei andando. Parecia que balas especiais funcionavam. Elas não eram afetadas pela tempestade mágica e aparentemente contavam como ataques mágicos, o que era um grande alívio. Talvez eu pudesse salvá-la. Não, eu era o único que poderia salvá-la. Usando meus 2 tipos especiais de balas, derrotei todos os monstros que me atacaram e segui em frente. As criaturas nesta masmorra eram terrivelmente teimosas. Quando eu tentava ignorá-las ou fugir, elas atacavam incessantemente. Normalmente, eu teria apreciado o lucro fácil, mas elas eram apenas irritantes agora. Não consegui evitá-los, então fui forçado a usar balas congelante e flamejante para eliminá-los. No segundo piso, avistei algumas moscas do tamanho de uma bola de softball. Elas também não eram tão grandes, mas eram grandes demais para moscas. Socos e balas normais não funcionavam, então eu só conseguia derrotá-las com balas especiais. Aliás, elas dropavam espinafre, o que eu naturalmente ignorei. Enquanto eu recarregava minha arma, percebi que os drops que eu tinha deixado para trás poderiam servir como marcadores para mostrar o caminho de volta, então corri e os congelei com balas congelante. Eu não queria que eles voltassem a ser monstros, afinal. Não que eu soubesse se congelá-los impediria isso, mas eu fiz mesmo assim. Meus marcos se tornaram um caminho gelado. Logo cheguei ao 3º piso. Desta vez, encontrei gafanhotos do tamanho de uma criança de 3 anos. Eles são enormes. Eu os eliminei com balas flamejante e congelei seus drops com balas congelante. Eles droparam repolho chinês. Rosa. Rosa, onde você está? Ela deveria estar no 3º piso, então gritei por ela enquanto examinava a área. Andei por aí por um tempo em busca dela. Ocasionalmente, gafanhotos apareciam, então eu os eliminava e congelava seus drops como de costume. Depois de passar um bom tempo vasculhando a área, encontrei uma maga em uma posição bastante difícil. Rosa. Ah, aí está você. Ela estava inconsciente no chão. Seu peito subia e descia, sua respiração estava irregular, mas ela estava viva. Certo. Agora eu só tenho que carregá-la de volta, pensei assim que um gafanhoto apareceu. Vou eliminá-lo. Estou voltando agora, então uma bala flamejante deve ser. Estou sem balas? Nenhuma bala flamejante, nenhuma bala congelante. Eu tinha usado tantas ao longo do caminho que estava sem nenhuma das duas. O gafanhoto investiu contra mim. Cara, como ele era rápido! Eu desviei e o chutei para longe, então disparei várias balas normais nele. Infelizmente, elas não fizeram nada. Tanto minha força de rank S, quanto minhas balas normais não fizeram nada. Além disso, o gafanhoto era rápido demais. Enquanto eu hesitava sobre o que fazer, acabei levando um ataque. Era muito mais forte do que os slimes e monstros mortos-vivos. Meu HP era rank S, então imaginei que não me derrubaria tão cedo, mas eu ainda precisava fazer alguma coisa. Eu atirei inúmeras balas normais, esperando eliminá-lo de alguma forma. Eu atirei e atirei para longe, desviando e atirando até perceber que tinha gasto mais de 100 balas. Meu entorno estava esfumaçado pelas explosões de pólvora. Eu o eliminei? Infelizmente, não o fiz. O gafanhoto avançou, cortando a fumaça. Isso é ruim. O que eu deveria fazer?
Devo apenas correr e carregar Rosa para fora, protegendo-a com meu corpo? Eu tenho HP de Rank S. Mas posso aguentar até chegarmos à superfície? Dane-se. Não adianta pensar. Se eu não puder eliminá-lo, então eu só tenho que correr. Desviei do ataque do gafanhoto e corri até Rosa. Pegando a garota inconsciente, tentei fugir. De jeito nenhum. Sempre houve tantos assim? Havia mais gafanhotos agora. 5 deles se reuniram e me cercaram. Só um já era ruim o suficiente, mas 5? Isso. Era muito ruim. O que eu faço? O que eu posso fazer? Enquanto eu entrava em pânico, ouvi um enxame à distância. Um monte de monstros estava chegando. Mais gafanhotos? Mas não, eles eram zumbis. Zumbis. Por que zumbis? Yoda. Emily. Yoda, eu trouxe sua caixa. Oh. Obrigado. Compreendendo instantaneamente o plano dela, desviei do gafanhoto diretamente na minha frente, eliminei um zumbi perdido e recebi uma bala flamejante. Agora a situação estava sob meu controle novamente. Primeiro derrotei os gafanhotos com balas flamejante, depois acabei com os zumbis restantes. Com balas flamejante recém-repostos, escapei junto com Emily e Rosa. Os drops que eu congelei ao longo do caminho se transformaram em monstros novamente, mas eu os derrubei com as balas flamejante restantes. Assim, conseguimos sair vivos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Você salvou minha vida. Reis e Rosa nos agradeceram profusamente. Não se preocupe com isso, respondi. Mas você realmente precisa ir para um hospital. Sim. Vamos, Rosa. Ok. Reis ajudou Rosa a sair. Os dois se viraram várias vezes no caminho, agradecendo-me novamente e se curvando a cada vez. Dei um suspiro de alívio e pensei. Ainda bem que consegui salvá-la.